Bom, amigos, neste vídeo eu vou falar sobre o período do regime militar. Esse período obscuro, que é envolto em muito discurso político, ideológico, porque o papel de um historiador, é descrever a história dentro do seu contexto histórico, analisando os fatos, sem um discurso político ideológico, E é o que eu vou procurar fazer neste vídeo, porque é impressionante o grau de desinformação, de canalice, de vigarice, desculpa, estou sendo sincero, desses intelectuais, entre aspas, desses pseudo-historiadores, de mentira, de simulação, em respeito ao período do regime militar. Bom, vamos lá. Primeira fonte, 1964, o elo perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. É um livro muito importante, que ele analisa um período pré-1964, com todo o trabalho feito por agentes da STB, agentes comunistas da República da Tchecoslováquia, que era um braço comunista da KGB, da União Soviética. Neste livro, aliás, este livro, ele cita fontes primárias. Então, para quem é historiador, sabe que não é como a maioria hoje em dia, que são fontes secundárias, que citam, apenas repetem o que outros autores falam. Não, este livro, ele é baseado em fontes primárias. São documentos revelados pela Tchecoslováquia, onde comprovam que desde 1954, na década de 50, até período pré-regime militar, a União Soviética, junto com seu braço político, a STB, o Serviço Secreto Comunista, tinham interesses políticos aqui no Brasil. Então eu pergunto, esses historiadores, pessoal, por que nunca falaram isso? Por que não revelam isso? Por que só falam em golpe militar, em golpe isso, em golpe daquilo? A história, infelizmente, ela se transformou um discurso político ideológico, uma guerra de narrativas, onde a esquerda se tornou hegemônica justamente com essa mentira de que ela lutava pela democracia. Ora, em 1959, houve a Revolução Cubana, com a tomada de Fidel Castro, os revolucionários, em Cuba, com Fulgêncio Batista, tirando do poder Fulgêncio Batista, Então havia uma excitação por parte da esquerda, juntamente com o governo João Goulart, que era pró-comunista. O governo, ele já tinha entregue uma medalha para o Che Guevara, já tinha visitado a União Soviética. Junto com essa informação desse livro de 1964, temos um outro livro muito importante, que é o livro do Coronel Ustra, que foi chefe do DOI-CODE. O nome do livro é A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil saiba. Esse livro, também fontes primárias
do Ministério do Exército, documentos militares, eles comprovam que a esquerda, muito longe de lutar pela democracia, ela queria implantar no Brasil um regime aos moldes de Cuba. Ora, eles estavam excitados, né, com a conquista da Revolução Cubana. Existia a China, a União Soviética por trás, existiam pessoas treinadas pelo serviço secreto cubano. O próprio José Dirceu confessa isso no seu livro, né? João Goulart, não se esqueçam que o Brasil, em 1935, através da intentona comunista Luiz Carlos Prestes, já queria ter instaurado o regime comunista do Brasil, né? Então, através do João Goulart, foi visto uma nova forma de instaurar um regime comunista, não é? Brizola apoiou isto, não é verdade? E esta esquerda, né, ela era muito bem treinada e financiada. Diversos aparelhos eram chamados, os locais onde se escondiam, né, os armamentos comunistas, foram estourados pelo exército brasileiro. Este golpe, como eles dizem, na verdade, houve amplo apoio popular. 1 milhão de pessoas foram às ruas pedir uma passeata por Deus e pela família, né? Nós tínhamos todo esse período de Guerra Fria, todos esses antecedentes que eu citei, né? Existia, portanto, uma ameaça comunista. E olha, eu estou aqui longe de defender ditadura, regime militar, tanto de direita quanto de esquerda, né? Eu sou uma pessoa a favor da liberdade, né? Sou muito crítico do exército na história do Brasil, porque o exército, ele ajudou a dar o golpe de 1889 com a República, na monarquia, ajudou Getúlio Vargas em sua ditadura. Então, o próprio regime militar foi um regime estatista, coletivista, né? Onde eles tinham uma visão positivista, os militares sempre tiveram uma visão positivista contra as liberdades, ou seja, é o Estado que financia a economia, né, através de expansionismo monetário, através de gastos públicos. Então, eu sou uma pessoa muito crítica do regime militar, né, até seus gastos, a inflação, tudo. Mas, como historiador, a gente tem que dizer a verdade. Se não fossem os militares, nós com certeza estaríamos num regime comunista aos moldes de Cuba. Alguns ex-comunistas ou comunistas honestos já confessaram isso. Amado Batista, Eduardo Jorge, vocês podem conferir os vídeos aí na internet, no YouTube. Já confessaram a finalidade de impor uma ditadura do proletariado, que essa era a visão, né? Essa era a visão marxista predominante, a impor uma ditadura através da Revolução Armada. Isso só foi acabar com o Antônio Gramsci, que ele mudou essa visão
através de uma revolução cultural, iria se impor o comunismo. Mas isso é um outro discussão. Então, esse regime militar e este livro, A Verdade Sufocada, do Coronel Ustra, mostra com documentos que a esquerda ela estava muito bem armada, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, ela participava de 5 organizações terroristas, VAR Palmares, Colina. Todo esse pessoal da esquerda, do PSDB e do PT, eram ex-dissidentes, ex-guerrilheiros do regime comunista, ex-guerrilheiros, inclusive José Serra, Fernando Henrique, toda essa esquerda ascendeu ao poder com esse discurso de luta pela democracia contra a ditadura militar. Com a conivência, como bem observa Olavo de Carvalho, com a conivência da mídia. A mídia, conforme o Olavo de Carvalho cita, mais de 90% de esquerda comunista, ela foi conivente, ela foi responsável diretamente por esse estado de coisas que nós vivemos no Brasil, com essa hegemonia da esquerda, com esse pessoal todo ascendendo ao poder. O próprio Lula, ele ficou preso, ganhou uma prisão especial, né, no DOI-CODE, porque ele era um cagueta, né, como se diz na gíria, ele era uma pessoa que dedava os companheiros. A Dilma Rousseff, ela participou de 5 organizações terroristas. No livro não fala que ela participou diretamente de luta armada, como o Carlos Marighella e o Capitão Lamarca participaram. Mas todos sabem, através da própria definição da lei penal, todo e qualquer pessoa que participa do crime, seja de forma executória, seja de forma a dar apoio, ela também é cúmplice do crime. O José Serra, ele era um líder estudantil de insuflar as massas. As próprias massas, né, estudantis, como é que é mostrado na televisão, na mídia? Como se fossem estudantes, coitadinhos, sendo oprimidos pelos monstros militares. Mas os estudantes estavam sendo insuflados pela UNE, que sempre foi, desde aquela época, um órgão comunista, né? E também existia na época as Ligas Campesinas do Julião, que é atualmente o MST. Então todos esses órgãos eram comunistas, a sua origem comunista. A UNE, né, ficavam fazendo arruaças, ficavam fazendo subversão, né? Então não eram coitadinhos. Ora, o Brasil estava em uma guerra contra o comunismo, sim, de fato. A primeiro tiro quem deu foi a esquerda em Guararapes, no aeroporto de Guararapes. As mortes também que ocorreram lá, né? Inclusive, outra coisa que é dita na mídia são as torturas dos militares. Eu não estou aqui para negar a tortura. Eu não estou aqui, não chego ao extremo de negar a tortura. Por quê? Porque eu sei que uma guerra, o objetivo da guerra é vencer ela, custe o que custar. Eu não duvido que não tenham tortura, mas a esquerda, de uma forma proposital, e a própria mídia não fala da tortura cometida pela esquerda. Os tribunais de justiçamento comandados pelo capitão Lamarca, onde um oficial, tenente Mário Cosel Filho, foi brutalmente assassinado, inclusive teve que engolir os próprios testículos, e os próprios companheiros que eram também julgados sumariamente nesse tribunal,
e eram assassinados, isso era com esse tipo de gente que os militares estavam combatendo, né? O Carlos Lamarca foi um traidor do exército, por si só já é um motivo de pena de morte pelo Código Militar. E o Marighella, também um terrorista, fez o mini manual do guerrilheiro urbano, onde ele ensinava como fazer combates urbanos, terrorismo. Então era esse tipo de gente que os militares combatiam, com armamentos, assaltavam quartéis para conseguir armas, faziam sequestros, sequestro do embaixador alemão, sequestro do embaixador japonês, mataram um oficial americano porque confundiram ele com um captor do Che Guevara. Eu não me lembro agora o nome do oficial. Isto não é citado na história, mas em contrapartida é citado os milhares de desaparecidos, a morte, por exemplo, daquele jornalista Herzog. Eu não estou dizendo que ele não foi torturado e morto lá dentro, mas segundo o comandante do DOI-CODE, ele pode muito bem ter se suicidado. Por que não? As punições para aqueles que delatavam seus companheiros pelos tribunais revolucionários era pena de morte. Então essa pessoa não tinha saída. Essa história, portanto, do regime militar, é uma história mentirosa, né? Uma história que foi criada para que esse pessoal todo do PSDB, do PT, ascendesse ao poder e dividisse o poder através da estratégia das tesouras, como Olavo de Carvalho bem citou. Na época da Revolução Russa, haviam dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. Eles só discordavam quanto ao método de implantação do comunismo, mas eles concordavam que o comunismo era o ideal. É a mesma coisa PT e PSDB. Eles discordam dos meios. É uma ala mais radical, outra mais moderada, como os bolcheviques e os mencheviques. Então, amigos, procurem estudar a história por um outro lado, porque a história ela se tornou uma guerra de narrativas, uma guerra mentirosa. A própria Comissão da Verdade, querendo imputar uma mentira como uma verdade, o que eles fizeram? Eles criaram uma comissão só com ex-integrantes guerrilheiros de outrora e pessoas simpatizantes. É a mesma coisa seguinte, tu pegar uma comissão da verdade do tráfico do Comando Vermelho e juntar só pessoas do Comando Vermelho para julgar esse período histórico. O que tu acha que vai acontecer? Eles vão ser canonizados. É isto que é a Comissão da Verdade. E todos os depoimentos militares, as provas, nós estamos falando aqui de documentos. Por quê? Até que se prove o contrário, são documentos públicos, documentos militares, que têm uma veracidade, né? Tem uma fonte, são fidedignos. Os próprios desaparecidos do regime militar, né, a grande maioria deles eram pessoas que foram enterrados como indigentes. Por quê? Porque eles, quando eram mortos, a identidade deles era falsa, eles eram obrigados a mudar de identidade, para não revelar os seus verdadeiros nomes. Quantas pessoas? Em torno de 300 pessoas morreram. O que é isso?
um país que nem o tamanho do tamanho do Brasil, que é um país continental. O Uruguai, aqui do lado, teve muito mais mortes do que o Brasil no seu regime militar. A Argentina nem se fale. Quantas pessoas iriam morrer? A gente vê isso na Revolução Cubana. Quantas pessoas morreram fuziladas nos paredões? Né? Isto fora a perda da liberdade. E este golpe militar, ele foi chancelado pelo Congresso Nacional, com a deposição do presidente João Goulart. Então, não existiam eleições diretas, mas existiam eleições indiretas, parlamentares, governadores, né? Mas nós estávamos passando por um período de exceção, a Guerra Fria. E em 1985, pois é, que ditadura é essa? Onde as pessoas trabalhavam, onde tinham liberdades, só óbvio, não podia ser comunista e defender ideias comunistas. Mas que ditadura é essa que em 1985 foi feita uma transição de forma pacífica? Ditadura nós temos em Cuba, que até hoje eles não entregaram o osso. Não é verdade? Que ditadura foi esta? Então, essa história, ela está muito mal contada, uma história mentirosa. E a esquerda, eles queriam, e todo esse pessoal, o Fernando Henrique, quando teve a morte agora do Fidel Castro, eles, olha a declaração, foi um grande líder, né? Foi um grande líder do continente, foi uma grande pessoa, ou seja, só falta chupar as bolas, lamber as botas do Fidel Castro. Uma vergonha completa. Isso prova que esse pessoal, eles têm simpatia sim por essa gente. Não é? Então, o regime militar matou foram em torno de 300 isso as pessoas sabem isso em uma guerra, isso não é nada perto das mortes que foram evitadas em nome de uma ideologia falida como o comunismo. E como eu falei, isso tudo que eu citei é baseado nos livros que são fontes primárias. Aonde que não queriam, então, implantar um regime comunista? O que eles estavam fazendo aqui na década de 50? Me respondam! O que eles estavam fazendo aqui na década de 50, os serviços secretos da Tchecoslováquia? O que o Luiz Carlos Prestes queria com o João Goulart? Por que essa aproximação, os discursos e o povo nas ruas pedindo intervenção dos militares? Então tudo isso aí é uma grande mentira? Ora, vamos fazer a história de uma forma correta. Porque a história como está sendo escrita no Brasil é uma história mentirosa. É uma história com viés político ideológico. Não é uma história imparcial, como um verdadeiro historiador deve fazer. Aliás, como eu estou fazendo. Muito obrigado.